Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso gratuito e introdutório de Inteligência Artificial. Nesta aula, vamos analisar os principais aspectos inerentes a esta tecnologia. E para começarmos, vamos então definir o que é a inteligência artificial, ou abreviadamente IA. Trata-se da capacidade que o homem pode atribuir aos seus programas de computadores de formas a que passem a comportar-se de maneira racional. Então, basicamente, trata-se da criação de cérebros artificiais por meio de uma linguagem de programação. No entanto, muitas pessoas confundem a inteligência artificial com a automação, quando na verdade são conceitos que se referem a tecnologias diferentes. E para percebermos melhor, vamos analisar também a definição da automação. A palavra automação deriva do latim automatus, que significa mover-se por si só. Mas trata-se de uma ampla categoria. Por quê? Porque pode se referir a um software ou a combinação de vários softwares com outras ferramentas, e todas elas são desenvolvidas para realizarem tarefas que normalmente são feitas pelo homem. Analisando assim de maneira superficial, podemos concluir que sim, que a inteligência artificial tem de estar de alguma forma envolvida com a automação. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque a automação, de maneira tradicional, resume-se apenas na criação de regras que devem ser seguidas e repetidas pelo sistema. No entanto, não é adicionado a este sistema a componente da inteligência. Mas existe sim algo em comum entre a automação e a inteligência artificial. Vocês sabem o que é? A ideia. Qual ideia? A ideia de se tornar um sistema independente, não é? Independente de quem? Do homem. Tanto a automação como a inteligência artificial têm por objetivo a criação destes sistemas que passam a desempenhar as funções ou as tarefas que são realizadas pelo homem. Qual é a diferença entre elas? Já vimos, a sua metodologia. Isso mesmo. Para alcançar os seus objetivos, a automação baseia-se na criação de regras que devem ser inseridas e seguidas à risca pelo sistema. Já a inteligência artificial cria os seus sistemas para aprenderem, evoluírem e um ponto-chave para adquirirem a capacidade de autodecisão. Perceberam? Boa. Continuando. E quanto à robótica? Será que existe alguma relação direta entre a robótica e a automação? Como devem imaginar, existe sim. Na verdade, a robótica é considerada como sendo um ramo da automação, o ramo que lida com os robôs. Os robôs são estruturas que são automatizadas para realizarem ações de forma autônoma ou semi-autônoma. Exemplo, a automação industrial. Ela começou a ganhar destaque em meados do século XVIII, mas hoje em dia, nesses ambientes, nós encontramos aquilo que chamamos de automação robótica de processos, onde as máquinas, apesar de não serem inteligentes, atenção, apesar de não serem inteligentes, conseguem substituir o homem em diversas tarefas, desempenhando-as até mesmo com maior eficiência. Já vimos que não existe uma relação direta entre a robótica e a inteligência artificial, certo? Porque a robótica está dentro da automação, e se a automação não tem uma ligação direta com a inteligência artificial, a robótica também não. No entanto, estas tecnologias podem complementar-se. Já a seguir, vamos ver então como é que a automação pode ser complementada ou aliada à inteligência artificial. Na criação dos famosos robôs inteligentes. Hoje em dia já existem robôs autônomos e inteligentes. Eles não são tão avançados como os que vemos nos filmes, não é? Quer dizer, ainda não.
mas já conseguem desempenhar funções que deixam qualquer um de nós muito empolgado. Por exemplo, a humanoide Sofia, que consegue conversar e imitar emoções humanas. Ou então a Aida, que é a primeira robô artista. Aqui vocês têm a definição da robótica, da inteligência artificial e do que pode resultar da combinação destas duas vertentes tecnológicas. Agora, se nós quisermos analisar um exemplo da combinação da inteligência artificial com a automação de uma maneira mais macro, mais generalizada, podemos voltar para o exemplo das indústrias. Já vimos que nestes ambientes nós encontramos o que chamamos de automação robótica de processos. E com os avanços recentes da inteligência artificial, hoje em dia nós também conseguimos identificar neste setor a inserção da inteligência artificial e o impacto tem sido bastante interessante. Redução de custos, aumento da precisão e, consequentemente, melhoria na qualidade dos produtos. Tudo porque, como vem aqui no centro, é inserida na gestão das tarefas do sistema uma máquina pensante, não é? Resumindo, a inteligência artificial implica a ideia da automação, é frequentemente inserida na robótica e aproveita-se também da combinação de outras tecnologias para dar então surgimento ao que chamamos de Internet das Coisas, IoT ou IoT em inglês. Para quem não sabe o que é, não se preocupe, porque na aula número 5 nós falamos sobre isso ao detalhe. E a nota que não podemos esquecer é que um robô ou um programa autônomo será inteligente se e somente se esta componente for inserida na sua programação. Para fecharmos com chave de ouro esta primeira aula, vamos lançar um pequeno desafio. Qual é a atividade racional que tem realizado com certa frequência, mas gostaria que um robô inteligente o ajudasse a realizá-la? Talvez seja uma atividade esgotante a nível físico, mental, ou até não, mas ainda assim acha que seria bom receber uma ajudinha. Deixe a sua resposta na secção dos comentários. Queremos muito interagir convosco, por isso, sintam-se à vontade para reagirem aos nossos comentários e enviar-nos as vossas dúvidas, críticas e sugestões. Um abraço e até a próxima!